Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma. Queridos, presta atenção numa pergunta que eu vou te fazer nessa noite. Você acredita em anjos? Você acredita que existem anjos? Já te aconteceu alguma coisa assim que você, alguma coisa de maravilhoso assim que você pensasse, puxa vida, foi um anjo que apareceu aqui, ou Deus enviou um anjo para me abençoar, para me ajudar. Já te aconteceu algo desse tipo? Presta atenção, os anjos eles existem, eu creio que os anjos existem. A palavra vai nos mostrar em vários momentos que anjos existem. Por exemplo, antes de Sansão nascer, apareceu um anjo para a mãe de Sansão avisando para ele sobre o nascimento de Sansão. É claro que a lei fala que é o anjo do Senhor e nós entendemos que era o próprio Jesus que tinha ali aparecido para aquela pessoa. Depois também a gente tem também lá na história de Abraão, quando aparecem 3 anjos para Abraão e um deles diz que Sarai teria filhos. Depois esses mesmos anjos vão à procura de Ló para tirá-lo ali de Sodoma e Gomorra. A gente vê também lá em 2 Reis, quando aparece um anjo para Gideão e ele muda a história de Gideão. É claro que nesses casos todos a gente entende que é o anjo do Senhor que aparece, não é mesmo? Mas aparece um anjo que vai falar com Maria, que vai dar a notícia da vinda do Salvador. Existem anjos que conversam com Daniel, são anjos que falam com ele. E os anjos existem. A palavra nos leva a crer que existem anjos do bem e existem os anjos das trevas, não é mesmo? Os anjos das trevas são demônios. Esses, a todo dia ele quer aparecer, quer arrumar um meizinho de aparecer e nós o repreendemos em nome de Jesus, não é verdade? Mas anjos do Senhor, eu acredito que eles apareçam na nossa vida, em uma ocasião muito especial. A palavra de Deus fala que os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor. E às vezes eu acho que um ou outro se materializa para intervir, como é que eu vou dizer? Para participar de algum momento da nossa vida. E geralmente eles aparecem para abençoar. E se eu te falar que na Bíblia tem um caso desse, você acredita que um anjo, eu vejo como um anjo, ele apareceu na vida de uma pessoa e para abençoar a vida dessa pessoa? Você acredita nisso? Essa história está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5, quando vai falar de Naamã. Todos nós ouvimos falar de Naamã e nós já conhecemos a história de Naamã. Naamã era um homem leproso, Ele foi procurar o homem de Deus em Israel e o homem de Deus disse que ele tinha que entrar 7 vezes nas águas do Jordão para que ele fosse curado. Ele não queria, aquela coisa toda. No final ele entrou e ele foi curado, não é verdade isso? Mas o que a gente dificilmente ouve como que Naamã chegou a essa situação, de onde que ele tirou essa ideia de buscar o homem de Deus para ser curado? Quem deu para ele essa ideia? Presta atenção nessa história, se verdadeiramente não é um anjo que aparece na vida de Naamã para mudar a vida dele. Lá no livro de 2 Reis, então, no capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor aqui com letra maiúscula, Deus Todo-Poderoso, dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora:
antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha que bacana. Naamã, ele era um homem forte, um guerreiro, né? Eu penso que ele era um guerreiro. A palavra fala que ele era capitão do rei da Síria, ele era o chefe maior do exército da Síria, e ele escondia uma enfermidade. Imagina que aquele era um homem que lutava, era um homem valente, mas no seu interior, lá no seu íntimo, existia uma doença na pele dele, que era a lepra, e a lepra se espalhava pelo corpo, e quando a pessoa era identificada como diagnosticada com a lepra, o que acontecia? Ela tinha que ficar fora dos muros da cidade, né? Ela ficava longe das pessoas porque ela era considerada uma pessoa imunda. Então, Naamã, ele passa ali, né, aquele período escondendo aquela enfermidade para que ninguém soubesse daquela enfermidade. Só que em algum momento da vida de Naamã, não ia ter mais jeito dele esconder aquela enfermidade. Imagina quando aquela enfermidade começasse a aparecer no rosto de Naamã. Como que ele iria esconder aquela enfermidade? Como que ele conseguiria ser capitão do exército da Síria com a lepra? Certamente ele seria excluído, né? Seria deposto do seu cargo, seria colocado do lado de fora dos muros da cidade, ia viver isolado, longe da família, né? Longe da sua autoridade de capitão do exército da Síria. E isso ia acontecer na vida dele, assim, com certeza, com toda certeza. Mas o que acontece? No verso 2 de 2 Reis, capítulo 5, diz que o exército da Síria, eles estão saindo, né, eles estão saindo de Israel e eles vão levar cativo uma menina. Eles levam uma menina, que essa menina vai para a casa de Naamã e ela vai aos serviços, vai ficar por conta da esposa de Naamã. E essa menina, ela consegue perceber a enfermidade de Naamã. Eu fico pensando que só Naamã e a esposa dele sabiam daquela enfermidade, mais ninguém deveria saber. Mas uma criança, né, tem uma esperteza muito grande, né? Uma criança, ela consegue captar as coisas muito rápido, não é mesmo? E aí, então, eu creio que essa menina viu que Naamã tinha uma enfermidade. Eu creio que ela conhecia sobre a lepra, o que acontecia sobre a lepra. Eu creio que ela ficou sabendo da fama de Naamã, que ele era o capitão do exército da Síria, era um homem importante. E eu penso que ela entendeu, né, claramente que aquela lepra não poderia continuar na vida de Naamã, porque ia levar Naamã ao fracasso. Então o que essa menina faz? No verso 3 diz que antes ela disse para sua senhora, para a esposa de Naamã: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela está dizendo para a esposa de Naamã: olha, se ele procurasse o homem de Deus que mora na minha cidade, esse homem tem poder para curar essa lepra do meu senhor. E a palavra diz, depois se você quiser continuar lendo a partir do verso 4, a palavra diz que Naamã, então, ele vai pedir carta ao seu senhor para ir a Israel, e lá ele encontra com o profeta, e o profeta então dá a ele a ordem para ele entrar dentro do Jordão, para ele entrar 7 vezes no Jordão, e aí assim ele foi curado. Presta atenção se não é um anjo, né? Se não foi Deus quem enviou. A palavra diz que Naamã, ele já havia vencido muitas vezes, porque o anjo do Senhor, Deus ou o Senhor, dera livramento aos sírios através da vida de Naamã. Então o Senhor já era com Naamã. Presta atenção se não foi Deus que enviou essa criança para dentro da casa de Naamã, para enxergar os defeitos de Naamã, para mostrar a direção de Naamã, para que Naamã fosse curado daquela lepra. Eu fico imaginando que certamente foi dessa forma. Alguma vez na sua vida já aconteceu assim, de você estar
né, talvez passando por uma tribulação, ou estivesse passando por uma necessidade, e você pudesse ver claramente a mão do Senhor agindo, enviando alguém para te abençoar, levantando uma pessoa que você nunca viu e que ela chega, ela te ajuda, ela tem um papel importante na sua vida e depois ela desaparece e nunca mais acontece que você reencontra essa pessoa. Eu posso dizer para você que na minha vida aconteceu isso uma vez. Eu me lembro que no ano de 94, meu pai, ele tinha trocado a nossa casa, né, numa padaria na cidade de Ribeirão das Neves, e eu tinha saído do serviço para ajudar meu pai naquela época. Eu já tinha planos de casar e eu estava precisando arrumar um emprego. E aí a gente estava naquela padaria lá e apareceu um rapaz, como diz o meu menino, do nada apareceu um rapaz. Ele era supervisor de uma empresa de cerveja que atendia lá. E ele foi lá atender a gente porque o vendedor daquele dia, ele não tinha ido trabalhar, então esse rapaz era o supervisor e ele foi lá atender a gente, tirar o pedido da bebida que era vendida lá na padaria. E aí o que acontece? Assim, do nada ele me pergunta, olha aqui, por acaso você não sabe de alguém que está precisando de trabalhar? Não, eu estou precisando de um vendedor. Aí eu falei com ele, na hora eu falei com ele, eu estou precisando de trabalhar. Ah, mas eu preciso de alguém que saiba pilotar moto. Eu falei, eu tenho carteira de moto, carteira A, eu conduzo moto, eu tenho experiência com moto. Eu não sou vendedor, né? Não tenho experiência de vendedor, mas se você me treinar, eu consigo certamente aprender o ofício. E aí, rapaz, ele me mandou que eu fosse no outro dia lá na empresa, a empresa em Lagoa Santa, estava distante da minha casa ali, quase uns 100 quilômetros. E eu fui naquela empresa e eu fui empregado. Rapaz, eu vou te falar que foi, se não foi o melhor, foi um dos melhores empregos que eu tive na minha vida. Com certeza foi o melhor salário que eu tive. Foram os melhores benefícios que eu tive. Ali eu consegui casar, ali eu construí minha casa, eu tinha um bom salário, eu tinha muitos prêmios, era um lugar ótimo de trabalhar, um ambiente ótimo de se trabalhar. E eu me lembro que a gente, como era uma turma de vendas, né, de vendedores, e eu morava longe, eu ia ali só uma vez por semana, toda segunda-feira de manhã eu ia ali. Eu ficava com a motocicleta daquela empresa a semana inteira, com quilômetro livre, com combustível livre, sem ninguém para cobrar nada. Era um lugar excelente para trabalhar, né? Tive um momento da minha vida muito bom ali. Eu trabalhei ali durante 7 anos. Eu saí dali por causa de umas bobajadas que eu dei, né? Que me aconteceu. E eu saí daquela empresa, mas foi um dos melhores, se não o melhor emprego que eu tive na minha vida. E isso aconteceu porque uma pessoa, um dia, do nada, ela aparece na minha vida, me dá essa oportunidade e eu fui tremendamente abençoado. Talvez isso já tenha acontecido na sua vida também. Se não aconteceu, querido, creia. O problema que você estiver passando, a luta que você estiver passando, a necessidade que você estiver passando, creia. O Senhor, Ele está vendo, Ele está sabendo e certamente Ele vai levantar um anjo dEle, da parte dEle, para te abençoar. Peça ao Senhor para te dar discernimento, para te dar sabedoria, para você conseguir enxergar esse anjo, porque a qualquer momento ele vai bater na sua porta com uma bênção muito grande para a sua vida. Eu estou te falando, não é só de profecia, não, eu estou te falando de experiência própria. Isso já me aconteceu. E se aconteceu comigo, certamente vai acontecer com você. Você crê? Então creia que o Senhor vai realizar essa bênção na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, Deus, eu não sei qual é a necessidade do teu filho, eu não sei qual é a necessidade da tua filha, mas o Senhor é Deus soberano, o Senhor é Deus excelente, né? O Senhor é onipotente, é onipresente, é onisciente, o Senhor conhece a vida dessa pessoa, o Senhor sabe, né, do que ela está precisando. Então, por isso, Pai, nesta noite eu te peço no nome de Jesus, para que o Senhor envie na vida dela um anjo do Senhor, Deus, para abençoar essa vida, para mostrar uma direção, para trazer uma solução que possa resolver esse problema,
que possa, Deus, contribuir para que essa situação seja mudada, seja transformada. Deus, é o que eu te peço no nome de Jesus. A esse Pai que está orando, que está clamando ao Senhor, que está pedindo, Deus, uma resposta. Pai, eu te peço no nome de Jesus, envia o anjo do Senhor na vida dessa pessoa para dar a ele a solução que ele tanto precisa, para realizar na vida dele o milagre que ele tanto precisa, que ela tanto precisa. Deus, eu te peço isso no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe. Peço que você, ao ver esse vídeo, que você compartilhe com outras pessoas, que você dê o seu like. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, né? Ative o sininho para receber as mensagens. Eu tenho certeza que de alguma forma vai abençoar a sua vida ou a vida de alguém para quem você enviar esta mensagem. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.